E seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Caso você não saiba, nesse canal nós discutimos as técnicas e as estratégias para fazer projetos na metade do tempo. Eu sou Jefferson Sandrin e nesse vídeo nós vamos falar sobre representação de detalhes, mais especificamente do corte de pele ou do corte de fachada, que nada mais é do que o detalhamento da sua fachada em uma escala maior. A primeira vez que eu vi esse tipo de detalhe, eu estava lá na faculdade, no meu quinto semestre, e foi justo quando entrou um professor novo, um professor substituto na matéria de projetos. Na época, nós odiamos aquele professor, porque ele chegou com uma ideia muito diferente daquilo que a gente já vinha fazendo na faculdade. Sabe quando aquele professor chega querendo mudar tudo que tem ali e os alunos se revoltam com aquilo? Pois é, para você entender melhor, ele chegou exigindo com que nós, alunos, fizéssemos detalhamentos executivos de quase todo o projeto. Aí você imagina, né? Isso foi aquele rebuliço de gente, aluno reclamando na faculdade. E aí, professor não pode fazer isso, aí ele pode, não tá no plano de ensino. Cara, foi aquela loucura. Se você é estudante de arquitetura, provavelmente você já passou por isso. E se você é um arquiteto, você também já deve ter passado por isso com algum professor, não na matéria de projetos, mas sempre tem um professor que marca a nossa faculdade igual esse marcou, né? Detalhe, isso unificou a sala, né? Todo mundo bravo, indignado, falando que não ia dar conta e que nem teria tempo suficiente para entregar aquele monte de coisa que ele estava exigindo. Onde já se viu o professor fazer isso? Cara, foi uma loucura mesmo. Mas se não tivesse sido por aquele professor, eu nunca teria tido contato, né? A princípio, Jefferson, particularmente não curti nem um pouco aquela situação que o professor tinha passado pra gente, né? Porque ela me tirou totalmente da minha zona de conforto. E hoje eu vejo como isso foi importante para aprender a crescer profissionalmente na hora de criar os meus detalhamentos executivos. Igual eu te falei, eu nunca tinha tido contato com isso. Se hoje você se sente desconfortável ao projetar usando um software novo, uma tecnologia nova, mas sente que isso pode sim te ajudar a reduzir o tempo de trabalho, o meu recado para você é: não desista. Isso é normal. Ninguém se sente confortável trabalhando com algo que não domina. Mas é exatamente isso que vai fazer você crescer, conquistar coisas novas, sair da média, ter um trabalho reconhecido e, acima de tudo, conseguir fazer uns projetos em um tempo muito mais curto. Então não desista, porque isso faz parte do processo do crescimento, de descobrir uma ferramenta nova e, acima de tudo, de usar a tecnologia para fazer os seus projetos de arquitetura. Se eu não tivesse tido contato com aquela matéria, eu realmente não saberia que esse tipo de detalhamento existe e nem que ele poderia me ajudar tanto. Talvez eu tivesse descobrido isso mais para frente e pode ser que eu tivesse muito mais dificuldade em absorver aquelas informações. Sabe aquele detalhamento mais aprofundado em uma escala muito maior? Ele é realmente necessário para explicar o projeto para quem estiver lá na obra. Parece bobo, sim, mas quanto mais detalhes e mais rico for aquele seu projeto, aquele seu desenho, menos dúvida o pessoal vai ter quando for executar. Nós precisamos que a pessoa entenda aquilo que você projetou e como cada um desses elementos vai funcionar e como que eles vão estar integrados dentro do projeto. Eu sei que para muita gente, o projeto que você faz vai ser executado na sua cidade, na sua região ou em uma região muito próxima ali de você. Mas e quando você conseguir fazer projetos para fora? Quando esse projeto não for executado na sua cidade, na sua região ou num local no qual você não consiga ir? E quando esse projeto for executado em outro país? Como que você vai fazer com isso? Usar um programa mais avançado para criar projetos te traz algumas vantagens que talvez você não teria se tivesse ficado projetando realmente lá no AutoCAD. Uma das vantagens de usar o Revit para criar detalhamentos em geral é que você trabalha com um modelo único de projeto. Então todas as alterações vão refletir em todas as plantas. E não só isso, em cortes e vistas. Isso ajuda muito na hora de visualizar essas alterações e traz uma economia de tempo para quem está projetando, uma vez que você já faz essa verificação de alteração
em todos os desenhos. Então imagina quanto tempo isso não te economiza. Só de não ter que ficar imaginando ou fazendo um checklist daquilo que você precisa mudar em todos os desenhos. Tudo isso porque o programa já te entrega isso de mão beijada. O que eu quero te dizer aqui é que construir o projeto dentro de um software é a parte mais importante do processo. Porque com a modelagem, com aquilo que você constrói dentro do computador, você consegue visualizar absolutamente tudo que você está criando. Se a sua modelagem for bem feita, você vai economizar tempo na hora de documentar. Quanto mais tempo você investir na modelagem, menos tempo você vai precisar colocar na hora de documentar o seu projeto. Não tem como ser diferente. Tá vendo como a modelagem é tão importante nesse processo de construção do seu projeto? É por isso que ela é o primeiro pilar do meu treinamento, o Domine Seu Projeto. Mas agora você deve estar se perguntando por onde começar a criar esse tipo de detalhamento que nós vamos ver nessa aula, né? Bom, eu sempre dou um caminho de início, meio e fim nas minhas aulas. Então, se você ainda não assistiu nenhum vídeo aqui do canal, fica ligado, porque aqui eu te entrego realmente muito conteúdo. E antes da gente entrar no conteúdo, eu já quero fazer um convite. Caso você ainda não seja inscrito nesse canal, já clica aqui embaixo, se inscreve nesse canal, não deixa de ativar o sininho, deixar o seu joinha para me ajudar a compartilhar esse vídeo aqui dentro do YouTube e também não deixe de me seguir lá no Instagram, no @JeffersonSandrin, para você também poder acessar todo o conteúdo que eu compartilho por lá. E aí então nós vamos começar a criar esse tipo de detalhamento, o corte de fachada. Mas onde encontrar referências para fazer esses detalhamentos? Bom, eu tenho uma dica muito simples, rápida e que talvez você já use nos seus projetos. É o famoso Pinterest. E aqui no Pinterest mesmo você vai fazer uma pesquisa. Ó, já vou te entregar de mão beijada. Você vai vir aqui em cima e vai pesquisar corte de fachada. Ele vai trazer aqui para você, ó, e tem de arquitetura. Pode deixar em corte de fachada mesmo, você vai clicar e ele vai carregar aqui, ó, alguns detalhamentos para você. Olha a quantidade de detalhes e de referências que você pode extrair aqui do Pinterest. E olha que é um detalhe muito rico, bonito, e você vai ver que esse tipo de detalhe também é fácil de ser feito dentro do Revit. É uma ferramenta que domina todas as etapas do projeto. Então, se você não sabe, anota aí. Com o trabalho feito dentro do Revit, você pode modelar o seu projeto, você pode documentar ele, você pode exportar ele para programas, para fazer renderings e, acima de tudo, você pode usar esse programa para criar detalhamentos e compatibilizar o seu projeto. Por isso que a ferramenta é tão importante na hora de fazer projetos de forma produtiva, com menos tempo, mais qualidade. Então, se você ainda não usa um software BIM, fica aqui a minha dica para você. Migre o quanto antes para esse software. Faça parte da comunidade de arquitetos que projeta usando a tecnologia ao seu favor. E esse software realmente pode te ajudar a encurtar muito o seu trabalho. Então, fica essa minha dica aí para você. Caso você ainda não use, esse software pode te ajudar muito nessas horas. E você vai ver que não é tão difícil usar ele assim como você imagina. Voltando para o Pinterest, então você viu aqui que a gente vai ter que criar esse tipo de detalhe. E aí agora a gente vai lá para o Revit para ver como nós vamos criar isso daqui. Mas antes da gente migrar, eu quero te dizer que você não precisa saber absolutamente tudo na hora de detalhar. Por isso, consulte sempre os manuais do fabricante. E quando necessário, você ainda pode trazer essas informações do fabricante para dentro do Revit. Você não precisa dominar e saber todas as informações. Basta com que você integre todas elas ao seu projeto. Porque imagina você ficar procurando entender tudo aquilo que todos os fabricantes estão criando. Seria humanamente impossível. Mas trazer isso para dentro da ferramenta, para dentro do programa, economiza suas horas de trabalho, economiza suas horas de pesquisa e, acima de tudo, ajuda o seu cliente a ter um projeto cheio de informações no qual ele pode consultar. Não sei se você sabe, mas trabalhar com uma ferramenta BIM como o Revit permite com que você coloque dentro do seu projeto todo tipo de informações. Aquelas que talvez você queira digitar ou até mesmo informações de sites, links e até mesmo manuais para o seu cliente poder acessar.
Quer ver como é que dá para fazer isso dentro do Revit com pouquíssimos cliques? Vamos supor que eu queira especificar esse exaustor predial aqui, ó, que é o exaustor da minha churrasqueira. Como que eu teria que fazer isso? Como que eu consigo especificar essa minha chaminé? Fácil. Dentro do Revit, você pode clicar na opção de editar o tipo aqui do lado. Abrindo as opções para editar o tipo, eu não preciso dominar todas as informações. Eu posso dizer o seguinte: dentro dessa família que a gente colocou aqui, eu vou colocar a URL para o meu cliente poder futuramente acessar e saber todas as informações dessa chaminé. Como que eu faço isso? Volto lá na minha página da internet, pesquiso algo que seja próximo daquilo que eu coloquei, que tem as informações, venho aqui, ó, da Renova Ar, seleciono o link, clico aqui, selecionei ele, copiei, volto para o Revit, vou lá na minha URL, coloco aqui e vou colar essa informação. Então, o meu cliente, quando ele pesquisar, quando ele me chamar e eu olho e falar: Jefferson, onde eu consigo as informações? Eu posso dizer: olha, você pode acessar o modelo que você criou aqui, ó, que você está vendo, aplico e dou um OK. Ou se o meu cliente não tiver acesso a uma ferramenta que consiga visualizar os projetos feitos em BIM, porque a maioria dos clientes ainda não migrou e não tem essa facilidade de visualizar o projeto, é só você entrar no seu projeto, 2 ou 3 cliques, você consegue visualizar todas as informações. Então você não teve que fazer aquela pesquisa, ficar ali, falar para o seu cliente que você vai encontrar e aí anotar isso na agenda. Não, você está projetando e colocando as informações dentro do seu projeto. Isso precisa ser um fluxo de trabalho, porque o fluxo de trabalho é aquilo que te economiza tempo. E como eu te falei, a modelagem muito bem feita economiza tempo na hora de criar a documentação, o detalhamento e, acima de tudo, enxuga suas horas de trabalho, deixando você muito mais produtivo e conseguindo fazer projetos num espaço de tempo muito menor. Olha, o que eu vou te dizer pode mudar o jogo de quem projeta com o software BIM. A modelagem e a documentação caminham juntas em todos os projetos. Tanto é que são os 2 pilares do método DSP. Com a modelagem, você constrói e economiza tempo ao documentar, o que acelera ainda mais o processo. E saber aquilo que vai ser feito, quando vai ser feito, em qual etapa e como vai ser feito, é o fluxo de trabalho. Esse é o terceiro pilar do método DSP. Por isso que a gente consegue ganhar tanto tempo, porque a gente constrói, documenta e sabe exatamente quando trabalhar com essas 2 peças através do fluxo de trabalho. Tendo esses 3 itens, não tem como você errar e como ficar perdendo tempo e tendo retrabalho ao fazer os seus projetos. Espero que você tenha anotado isso que eu acabei de te dizer, porque eu demorei para aprender que esses eram os ingredientes necessários para fazer projetos na metade do tempo. E eu acabei de te passar isso aqui, ó, dentro dessa aula. Então anota para você não esquecer e começa a aplicar o quanto antes. Vamos para o Revit, então, para a gente traçar o nosso corte de fachada. Aqui dentro do Revit, a gente tem que partir do princípio. E o princípio para isso daqui é traçar um corte. Então, se você não sabe traçar um corte, veja como é simples, rápido e fácil usar essa ferramenta para traçar um corte dentro dos seus projetos. Aqui dentro do Revit, nós vamos vir na planta baixa, porque é mais fácil ir na planta baixa para traçar um corte do que em qualquer outra vista. Então, eu vou acessar a planta baixa do meu primeiro pavimento. Aqui, eu vou vir aqui em cima, na aba de vista e selecionar o corte. Selecionei a opção de corte, chego aqui no local que eu quero cortar. E como eu quero fazer um corte de pele, um corte de fachada, eu vou traçar esse meu corte bem aqui. Então, eu vou pegar, selecionar um ponto lá dentro da minha sala, passando pela sacada e saindo aqui para fora. Clico e deixo o meu corte. Pronto, eu já passei o meu corte. E por eu trabalhar com um modelo único, basta eu acessar esse corte que eu fiz e ele já vai mostrar todos os desenhos. Então eu venho aqui, ó, dou um duplo clique no nome Section aqui 3 ou aqui do lado. Posso acessar no navegador de projeto, Section 3 que ele acabou de criar, duplo clique e ele já abre aquele corte para mim. Olha como é que simples criar um corte. Tudo isso porque eu já tenho o meu projeto feito todo no 3D. Então a única coisa que ele fez foi gerar uma vista daquele lugar que a gente cortou. O projeto é esse daqui, ó. Ele é bem grande, mas com poucos cliques você consegue gerar qualquer corte do seu projeto se você seguir esse passo a passo.
Então, anota aí porque isso faz muita diferença na hora de projetar. E eu quero que você veja que a modelagem ela é realmente essencial para te ajudar a economizar tempo na hora de documentar. O que nós fizemos foi traçar um corte. O corte é a documentação do seu projeto. É uma vista que você está gerando. Então, quanto melhor for aquela sua modelagem, quanto mais bonita e mais cheia de detalhes, mais fácil vai ser gerar vistas, cortes 3Ds daqueles elementos que você já tem no seu projeto. Por isso, invista tempo na hora de criar a sua modelagem, na hora de detalhar o seu projeto com elementos 3D, e aí você vai colher os frutos ao longo de todo o processo. Porque dentro de um software BIM, você visualiza tudo aquilo que você criou sem fazer nenhum esforço. Diferente do AutoCAD, onde você tinha que ficar desenhando o seu projeto, etapa por etapa, vista por vista, planta por planta e assim por diante. Olha que legal isso daqui. Toda vez que você traçar um corte dentro do Revit, você pode manipular até onde você quer ver aquele corte. Então, quando você traça o corte na sua planta baixa, você seleciona aquele corte e ele te mostra uma caixinha em volta aqui. Isso é muito legal, porque a partir disso daqui você consegue arrastar e colocar qual o campo de visão que você quer. Vou te mostrar na prática isso daqui. Vou abrir o corte e deixar ele lado a lado do nosso projeto aqui. Ó. Trago a janela, jogo ele aqui para o lado e deixo meu primeiro pavimento. Vou colocar ele aqui para você ver lado a lado. Como é um modelo único, a gente consegue fazer isso. Então, a partir do momento que eu arrasto aqui para o lado a minha visualização, ele vai trazendo mais detalhes. Então, eu posso ir colocando. Apareceu aqui embaixo uma porta, apareceram aqui os recortes da minha churrasqueira, aqui a bancada, tudo isso porque eu estou manipulando isso daqui. Então, o corte ele não é só um desenho, ele é uma representação gráfica daquilo que a gente criou. Da mesma forma que eu poderia criar o corte e aumentar aqui o campo de visão. Trago ele para cá e aí você vai ver que agora eu consigo visualizar a sala, a cozinha, a geladeira, as mesas, absolutamente tudo que está dentro daquele campo de visão do corte. Trago para cá, diminuo aqui, e aí ele já ajusta o desenho para mim. Isso aqui economiza muito tempo, porque eu não preciso ficar traçando linhas ou imaginando aquilo que tem. Não, eu estou usando a ferramenta a meu favor para economizar tempo, para visualizar alguns itens que talvez eu não consiga ver, como por exemplo a altura do forro ou como essa porta está trabalhando aqui com os outros elementos. Por isso é tão importante você projetar em um software BIM, porque aí você economiza tempo desse jeito, manipulando as ferramentas de vistas, de documentação, sem nenhum tipo de esforço. E esse tipo de manipulação ajuda você a melhorar a visualização que você tem daqueles seus cortes. E você viu também que quando a gente traça um corte, o Revit ele corta toda a edificação. Então, dependendo do tamanho que é a sua edificação, ele vai fazer um corte bem grande. Se for de um edifício como esse daqui, quando você traça um corte de fachada, você vai acabar visualizando absolutamente tudo, porque ele está cortando todo aquele edifício. Por isso que ele fica assim. Mas você pode dizer para o Revit, não, eu quero delimitar ali a parte que eu estou vendo. E aí é simples, você vai selecionar a viewport que tem dentro do corte, que é essa daqui, e aí você vai ajustar para aquilo que você quer. Então, se eu estava aqui no meu primeiro pavimento, vendo aqui onde eu tracei aquele corte, eu posso deixar essa minha visualização somente para o primeiro pavimento. Subo ele aqui, coloco ele aqui, trago ele mais para o lado e trago ele aqui para baixo. Então, dessa forma, eu já consigo ver que aqui eu vou fazer um corte de pele dessa minha fachada, como tudo isso está trabalhando desse corte aqui, e aí eu vejo que eu tenho o meu primeiro pavimento e o segundo pavimento. Eu não preciso ficar imaginando absolutamente nada. Então, eu realmente ganho muito tempo só de poder manipular, porque toda vista que a gente faz acontece igual no AutoCAD. Criei uma vista, ele cria uma viewport dentro do projeto. E aí você pode trabalhar com a sua viewport, esticar, diminuir, aumentar o ângulo de visualização ou diminuir. Tudo isso para trazer mais detalhes ou menos detalhes para o seu corte. E já que eu estou falando em detalhes, você pode colocar detalhes nas suas vistas com 2 cliques. E você vai ver como é simples e rápido de fazer isso. E como isso ajuda a gente a economizar tempo na hora que a gente está trabalhando. Quando você estiver dentro do Revit, você vai vir aqui embaixo. E aqui tem um quadradinho. Esse quadradinho é o nível de detalhe daqueles elementos.
Então, quando você joga um nível de detalhe alto, olha o que aconteceu. Ele já detalhou absolutamente tudo aquilo ali para mim. Por que ele fez isso? Só porque eu acho mais bonito? Não. Isso daqui ajuda também a diminuir a memória do computador. Então, quando você tem muitos detalhes, o computador acaba gastando mais memória. Para fazer isso, se você não quer algo muito detalhado, mas quer apenas verificar alguns elementos, você pode vir aqui e diminuir a quantidade de detalhes. Ficou mais leve, mais limpo. Mas se você quer trabalhar, fazer um corte e trazer um nível de detalhe para deixar aquela vista mais rica, você pode clicar aqui e ele vai trazer um nível de detalhamento maior para você. E claro, quando a gente fala também em aumentar o nível de detalhe, nós também temos que aumentar a nossa escala. Assim a gente consegue detalhar e realmente mostrar mais informações nas vistas que a gente cria. Então, dentro do Revit também, você vai vir aqui embaixo e pode mudar a escala. Cara, pensa comigo. Para mudar a escala de um desenho no AutoCAD, o que você tinha que fazer? Z, Enter, S, Enter, seleciona a área, muda ali, aumenta a escala, ajusta o texto e ainda trabalha depois as espessuras de linhas para que aquilo saia bonito na hora de plotar, não é mesmo? Aqui dentro do Revit é 10 vezes mais simples. 100 vezes mais simples, não sei, é só você clicar no botão e definir. Não tem nada disso que você faz no AutoCAD, aqui você economiza tempo só fazendo as coisas certas do jeito certo. Ó, aqui dentro do programa, a gente já tem essa vista selecionada. Eu vou dizer para ele, eu quero essa vista na 1:25, porque eu vou trabalhar todos os detalhes aqui dessa fachada. Seleciono aqui embaixo. Eu quero na 1:25. Pronto. Ele já ajustou até os textos aqui, ó, que eu tinha do meu primeiro pavimento e segundo pavimento. Ficou mais fácil agora de criar esses detalhes. Se eu tivesse cotado o elemento aqui antes, ó, já vou deixar uma cota aqui, que tem 1,96 m. Se ele tivesse na 1:50, ele já ajustaria aquela cota para mim. Mudei não para 25, olha aqui que legal, ele ajustou já aquela cota e aí nesse desenho não vai ficar tão gritante, porque ele trabalha a documentação de forma automatizada. Você economiza muito tempo, porque o programa já faz todas essas configurações, algo que você teria que fazer manualmente se estivesse usando o AutoCAD. Ó, eu quero te dizer, quando você cria os seus projetos dentro de um software BIM com uma tecnologia avançada, como é a que tem dentro do Revit, é você que está no controle do seu projeto. É você que manda. Então, se você quiser cortar paredes, lajes, pisos e ainda colocar cores nisso, você faz de uma maneira muito automática. Quer ver? Ó, aqui dentro nós vamos trabalhar então para que as paredes fiquem numa cor, os pisos em outra, para trazer um detalhamento maior para aquilo que a gente está criando. Então nós vamos vir aqui em vista, dentro de vista, visibilidade e gráficos, ou usar o atalho VG. Ele vai abrir esse quadro aqui para a gente. Quando ele abrir esse quadro, olha que legal, nós vamos navegar até as nossas paredes. Seleciono aqui, ó, que eu quero as minhas paredes. Seleciono a minha parede e eu vou dizer o seguinte, opa, nas minhas paredes, quando eu estiver cortando ela, eu quero colocar um padrão aqui. Vou clicar para sobrepor e olha que legal. Vou fazer o seguinte, vou colocar uma cor aqui. Então, eu vou selecionar que eu quero um preenchimento sólido e eu quero um cinza mais escuro. Mas eu vou fugir um pouco do padrão. Vou jogar aqui, ó, um cinza um pouco mais escuro, mas sem que seja esse muito claro. Então, vou trazer para cá e vou colocar aqui. E vou deixar um pouco marrom aqui para simular a parte ali do tijolo, algo assim que eu estou criando. Clica em OK. OK novamente. Assim que eu aplicar, ó, ele já mudou as cores aqui para mim. Você está vendo, né? Todas com um simples clique, com um simples comando. E agora tem a questão dos pisos e das lajes. Então, eu vou vir aqui também, seleciono os meus pisos, mas eu vou fazer diferente. Vou clicar aqui nos padrões e o padrão que eu quero em cima é o padrão de concreto. Vou selecionar aqui, ó, concreto, seleciono ele e vou deixar ele na cor mais escura, no preto aqui, ó. Clico aqui e dou um OK. E aí embaixo eu quero que fique uma cor de fundo, um cinza. Venho aqui, sobreposição, aqui sim eu seleciono que eu quero ele e vou trazer aquele cinza um pouco mais claro aqui, ó. Então, clica em OK novamente, OK, aplico e olha que legal. Olha aqui como a gente conseguiu achurar todos os pisos de uma maneira simples e rápida. Então, você traz o detalhamento que você quiser, a representação que você quiser para o seu desenho. Se você quiser ver mais pavimentos, ó, é só trazer aqui para cima e todos eles seguem a mesma graficação. E aí, se você precisar mudar, você muda. Como eu te disse, é você que está no controle na hora de fazer o seu projeto.
Então aqui, meu amigo, é você que manda. Basta saber o passo a passo certinho que você economiza tempo em absolutamente todas as etapas. E eu quero também saber se você está gostando desse vídeo aqui. Se você estiver gostando desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal clicando aqui embaixo. Deixe o seu joinha para espalhar esse vídeo aqui dentro do YouTube. Compartilhe com os seus amigos e também ative as notificações para você ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal, para você não perder nenhuma dessas aulas para realmente ganhar tempo e aprender a fazer projetos na metade do tempo. E uma coisa que dá para fazer também dentro de todas as vistas, quando você usa o Revit para criar os seus desenhos e os seus projetos, é manipular todas as linhas do seu desenho. Você pode deixar mais grosso, mais fino, colorido, tracejado, enfim, é você que manda na hora de fazer a graficação dos seus desenhos. E o melhor de tudo, dá para fazer isso economizando tempo. Quer ver? Você vai acessar o seu desenho aqui dentro e aí você vai vir aqui nessa opção onde diz manipulação de estilos de linha. Tá vendo aqui, ó? Você vai clicar nela. Clicando para manipular, aí, claro, você precisa saber as linhas que tem no seu projeto e no seu template. Dentro do template DSP, a gente tem um monte, né? Então, vou selecionar aqui, ó, que eu quero essa daqui, ponto 8, uma linha bem mais grossa. Vou clicar na linha aqui e, opa, não aconteceu nada. Por que não aconteceu nada? Porque aqui em cima, dentro de vistas, eu tenho a opção de linhas finas ligadas. Então, vou desligar ela aqui, ó. E agora eu consigo manipular. Então, eu poderia colocar isso tudo em 8. Se eu acho que ainda não ficou bom o suficiente, calma. A gente volta aqui na opção de manipular as linhas. Seleciono, então, que eu quero essa 25. Seleciono aqui, ó. E consigo deixar mais grosso todos aqueles elementos que eu estou cortando. Então, olha como é que é legal poder ainda trabalhar a graficação dos nossos projetos, criando absolutamente tudo aquilo que a gente precisa. Se um elemento estiver dentro do outro, dá para unir também. Então, você vai vir em modificar, seleciona a opção de unir, clica aqui nesse elemento, clica no outro, ó. Une um com o outro, ele já recorta aqui. Aí é só voltar ali e manipular aquela linha que a gente tinha. Daria também para colocar aqui, ó, várias camadas nessa parede. Você pode vir selecionar aqui, se você quer uma parede com várias camadas, igual eu coloquei. Enfim, é você que manda nessas opções e na hora de fazer a graficação de absolutamente todos os elementos que existem dentro do seu projeto. E se tem algo que você pode fazer dentro do Revit sem ficar investindo horas e horas de trabalho, é melhorar a graficação dos seus desenhos através de sombras e profundidades. Você vai ver que a partir do momento que você descobre que dá para fazer isso, você cria desenhos muito mais bonitos, muito mais imersivos e que realmente já ajudam a sanar aquele monte de dúvida quando o seu cliente ou o pessoal da obra vai visualizar esses desenhos. E eu vou te mostrar como é que dá para fazer isso de maneira rápida. Dentro do programa, então, você seleciona o desenho que você quer, peguei esse corte de fachada, você vai vir aqui embaixo, vai selecionar o cubo. Com esse cubo, você vem nas opções de exibição de gráfico. Olha aqui, você vai abrir esse quadrinho aqui. Primeiro passo, tá? Você vem nas sombras e liga a opção de sombras projetadas. Aplica e olha ali, ele já colocou uma sombra pra gente. Mas, como eu te disse, a gente precisa melhorar isso. Vamos lá, a gente vai vir aqui, ó, na parte de iluminação, vamos aumentar a intensidade do sol, então ele vai melhorar aqui. Vamos aumentar a luz do ambiente e nós vamos diminuir a nossa sombra aqui um pouco. Clicando em aplicar em OK, você vê ali se a sombra ficou ajustada. Vou colocar ela aqui em 15, aplico, dou um OK novamente e vou pedir para colocar as sombras de ambiente. Clico aqui, aqui novamente e olha que legal. Agora eu tenho aqui, ó, mostrando ali no meu desenho como a iluminação trabalha aqui dentro. Se você quiser ver isso como ele trabalha depois dentro de todos os elementos, olha aqui, você pode aumentar a região do seu corte e aí você vai ver como fica bonito e traz uma imersão maior para aqueles seus desenhos. Sem precisar ficar mandando esse desenho para um Photoshop, um CorelDRAW ou ficar achurando e pensando como você deveria fazer isso dentro do AutoCAD. Aqui não. Aqui a gente consegue fazer tudo isso de maneira rápida e sem precisar ficar colocando horas e horas de trabalho em cima daqueles nossos desenhos. E chegou o momento também da gente trazer as informações para os nossos cortes de pele. E esse daqui, então, é um exemplo de um corte de fachada que foi feito usando todas essas técnicas. Se eu entrar aqui, ó, você vai ver que foi colocado absolutamente
tudo aquilo que tem no projeto especificado para depois ser plotado e enviado para o cliente. E uma dica que eu te dou é: não fique viciado em criar textos dentro do seu projeto. O jeito certo é colocar tags, notas-chave e acessar essas informações de forma automatizada. É assim que você cria uma documentação automatizada dentro do Revit. E olha como é que é simples também de fazer isso. Aqui, quando você tiver acesso ao seu desenho, você vai vir na aba Anotar. Dentro de Anotar, você vem na opção de Nota-chave. Selecionando a nota-chave, você vai clicar aqui em qual elemento você quer. E quando você flutua, ele já te mostra todas as informações. Nesse caso, eu vou clicar aqui no Brise Móvel de Correr. Seleciono ele, dou um clique e ele já fixou ali aquela informação para mim. Se eu vier aqui embaixo, também eu consigo colocar essa informação, porque é a mesma família que eu tenho. E aí, se eu alterar essa informação em um lugar, ela altera em todos os outros. Vou selecionar esse meu Brise, vou clicar aqui em editar o tipo. Aqui eu venho aqui dentro desse quadro, seleciono aquela nota-chave e vou colocar só Brise de Correr de alumínio. Clico em aplicar, ok, e pronto. As alterações já foram feitas em todos os lugares de forma automática. E aí eu não fico perdendo tempo, igual eu fazia no AutoCAD, alterando todos aqueles textos e ainda correndo o risco de esquecer de alterar alguma informação e em mandar esse meu projeto para a obra ou para a execução com uma informação que está errada ou que foi esquecida naqueles meus desenhos. Tá vendo como usar o AutoCAD é realmente trabalhar de uma maneira muito braçal e arcaica? Com o Revit você consegue fazer tudo isso de maneira muito simples, automática. Basta ter a modelagem bem feita, uma documentação automatizada e um fluxo de trabalho para você chegar lá. E aí, agora que a gente está vendo essa questão de criar detalhamentos e trazer tudo isso para dentro dessas vistas, vamos ver então como adicionar alguns elementos de detalhe para que você também não precise ficar perdendo muito tempo com a sua modelagem. Modelar dentro do Revit é extremamente necessário, mas você precisa saber até onde modelar e até onde não modelar. Porque se você criar muitos detalhamentos, pode ser que você acabe investindo muito tempo em algo que não seria realmente necessário para aquele seu projeto. Como, por exemplo, modelar os tijolos que estão dentro da parede. Não é necessário fazer isso, mas é necessário mostrar eles no desenho. E olha como é que dá para fazer isso aqui, usando os itens de anotação. Você vai vir aqui dentro do programa, na aba Anotar, e você vem na opção aqui, de componente de detalhe. Quando você seleciona ele, aqui você tem vários componentes que podem estar dentro do seu template. Se você tiver o template DSP, eles também já estão colocados. Então, eu vou pegar aqui, o meu bloco de 21 aqui, de 6 furos. Chego próximo aqui do meu desenho e olha aqui o meu bloco. Coloco ele aqui como se ele já tivesse na minha modelagem. Se eu quero algo maior, eu posso selecionar o outro. E assim por diante, eu vou conseguir montar aquele detalhamento, sem precisar ficar modelando absolutamente tudo aquilo que eu tenho. É assim que foi feito nessa vista. Então aqui foi colocada a representação de um bloco que deveria ficar ali para fazer aquele fechamento entre a esquadria e a minha laje aqui, acima ali da minha verga. Então você pode criar esse tipo de detalhe quando realmente for necessário, para você não ter que ficar despendendo várias horas modelando aquilo que vai aparecer em uma vista ou apenas em um detalhamento. E na minha opinião, o mais legal de você poder trabalhar com um modelo único e ter todo o seu projeto integrado é você poder fazer algumas compatibilizações sem precisar de outros softwares. Tudo isso dentro do próprio Revit. Vou pegar aqui um exemplo bem básico. A gente tem aqui um forro que está invadindo aqui, a minha parede. Então, isso aqui é algo que vai interferir na minha quantificação. Eu vou ter mais quantificação de forro do que eu deveria. Como que eu posso fazer isso? Posso diminuir a área do meu forro ou unificar esses dois elementos que o próprio programa já corta isso para mim. Posso vir aqui em cima, dentro de modificar, seleciono a opção de unir e vou unir o meu forro com a minha parede. Mas ele cortou da forma errada. Calma, é só voltar em modificar, seleciona a opção de unir e você vai alternar a ordem. Você vai dizer, Revit,
priorize a parede do que o forro. Seleciona a parede, seleciona o forro. Aí sim, ele mudou. E aí, quando a gente clica aqui, a gente vê que a área desse forro está em 5.661. Se tivesse do outro jeito, eu selecionar ele aqui, ó, ele estava com 5,717. Viu que tem diferença? Então, quando você corrige isso daqui, você já compatibiliza o seu projeto e deixa ele redondinho para não ter nenhum erro quando você enviar para a obra ou quando você for levantar os quantitativos do seu projeto, realmente fazendo isso de uma maneira muito rápida. Mas eu não vou explicar isso dentro dessa aula, porque senão a gente vai se alongar demais e essa aula já ficou bem comprida, não é mesmo? E eu, Jefferson, quero que nesse momento você pegue todas as dicas, todos os insights, todos os ensinamentos dessa aula e já comece a aplicar nos seus projetos. Vai de pouquinho em pouquinho, aplicando uma coisinha ou outra, e você vai ver que você já vai conseguir fazer desenhos mais bonitos, criar detalhamentos, trazer informações que antes não tinham nos seus projetos de uma maneira muito mais rápida e produtiva. Eu estou aqui realmente para te ajudar a fazer projetos na metade do tempo, com algumas dicas e informações que talvez você não teria se estivesse procurando em outros lugares. Toda vez que você usar uma informação dessa e postar lá no seu Instagram, não esqueça de me marcar no @JeffersonSandrin. Vai ser um prazer poder te repostar e ver que você conseguiu chegar nesse nível de detalhe. Não esqueça de se inscrever nesse canal clicando aqui embaixo, deixando o seu joinha e ativando as notificações para saber toda vez que sair um vídeo novo aqui. Espero te ver mais vezes nesse canal e também mais vezes lá no meu Instagram. Não deixe de comentar aqui embaixo também se você tiver alguma dica ou quiser aprender sobre um assunto novo. Eu leio todos os comentários e realmente eles fazem muita diferença para mim como um feedback pessoal. Muito obrigado pela sua presença aqui. Espero te ver mais vezes nesse canal e nos próximos vídeos. Tchau, tchau, e agora a gente se encontra lá no Instagram.